Fala, galera, show de bola? Eu falei para vocês que ia gravar esse vídeo aqui para que possamos caminhar mais rápido com o livro, né? Então, abre aí na página 23 do livrinho, nós vamos responder da página 23 até a página 27, tá? Eu peço primeiro que vocês tentem desenvolver a questão e acompanhem o vídeo. Então, a gente vai lá para a questão 12, letra A. Pausa o vídeo, tenta responder, depois vê o vídeo para ver qual é a resolução. Aí vai para a letra B, pausa o vídeo, tenta responder e assim vai. É assim que a gente estuda matemática, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou apresentar aqui para vocês a tela. Para que possa mostrar. Olha só, a gente vai resolver elas. Na verdade, eu vou ler as resoluções delas com vocês, para ser um vídeo bem rapidinho. Né? Eu peguei lá do meu livro mesmo, as respostas. Então, vai ficar uma coisa bem simples, vocês mesmos tentarem fazer, tá? Olha só, vamos lá, vamos para a questão de número 12, letra A. Olha só, na questão de número 12, letra A, diz o seguinte: encontre as funções quadráticas que satisfazem as condições indicadas em cada item. Ou seja, nós temos que encontrar alguma coisa, né, uma função que tenha um formato y igual a x ao quadrado, agora eu coloco quadrado, mais b de x, mais c. Nós temos que encontrar alguma coisa nesse formato, certo? Onde esse a de x aqui está elevado ao quadrado. Então, é a de x ao quadrado mais b de x mais c. Observa que na letra A ele fala o seguinte para nós, ó. 2 e menos 1 são raízes de... Aí ele me dá a função ax ao quadrado mais 2x mais c. Ou seja, o único valor que ele me dá é o valor de b. Ele não me dá o valor de c e ele não me dá o valor de a. Ele só me dá o valor de b. E nós temos que encontrar os valores de a e os valores de c. A questão do livro diz o seguinte, olha só. Substituindo os valores 2 e menos 1 na função f de x, que é essa função aí de cima, obtemos zero. Isso nos possibilita encontrar duas relações que envolvem os coeficientes a e c. Aí vamos lá, eu não vou substituir os dois de uma vez só, colocar o 2 lá e fazer a conta e colocar o menos 1 e fazer a conta. Não. Vai acontecer de forma separada. Observa que aqui, ó, ele substitui o 2 primeiro. Então, quando ele faz a substituição do 2 no lugar do x, tá? Quando ele faz isso, ele encontra uma relação, fazendo toda a substituição e tudo mais, joga para cá e joga para lá. Ele faz a relação aí, a primeira equação, né? Lembra que a gente fez isso em sala de aula? Então, aqui, ó, está formada a primeira equação, certo? Vou pegar assim mais fininho assim. Olha só, aqui está formada a primeira equação. Quando ele substituiu o 2. Aí, quando ele foi lá e substituiu o 1 no lugar do x, o menos 1, na verdade, ele encontrou uma segunda relação, que foi essa daqui. Com essas duas relações, pôde-se montar este sistema de equação, né, que vocês podem resolver ele pelo método da substituição ou pelo método da adição. Resolvendo esse sistema pelo método da adição, a gente pode multiplicar ou a de cima por menos 1, ou a de baixo por menos 1, para poder cancelar o c e fazer as operações. Feito isso, você vai encontrar como resolução o a sendo igual a menos 2 e o b sendo igual a 4. E a sua relação, o seu sistema, a sua equação, fica sendo 2x ao quadrado mais 2x mais 4. Show? Essa é a questão número 12, letra A. Na letra B, que é basicamente, entre aspas, a mesma coisa, nós temos aí, ó, a função ax ao quadrado mais bx mais c intersecta o eixo das ordenadas em menos 5 e tem raízes 3 e menos 5. Olha só, ele me dá mais uma informação muito importante. Intersecta o eixo y em menos 5. Esse intersecta o eixo y em menos 5
automaticamente, ele me deu o valor de quem? De C, né? Automaticamente ele fez isso para nós. Ele já me deu o valor de C. Ele me deu esse carinha aqui, ó, maravilhoso, né? Então ele jogou esse valor para nós, certo? Jogando aí o valor de C para nós. Nós já sabemos que o C é exatamente onde a minha parábola vai cortar o meu eixo Y. Tá, feito isso, mais uma vez você vai fazer o quê? Vai jogar aqui a sua raiz no lugar do x e vai obter valores para o A e B, já sabendo o valor de C. Tranquilão? E aí, quando ele fez isso, olha só, ele jogou aqui, né, nessa primeira relação, ele fez isso, e aí, quando ele jogou e fez todas as operações, ele conseguiu encontrar essa primeira função, essa primeira equação aí com duas incógnitas, com A e com B. Jogou o menos 5 numa segunda situação, conseguiu encontrar essa segunda equação, olha só. Aí, depois disso, monta-se o sistema de equação, para poder encontrar o valor de A ou o valor de B. Agora vamos fazer uma observação nessa equação, né, nesse sistema de equação que ele encontrou. Olha só, o sistema de equação encontrado, observa que, diferente dos outros que a gente resolveu, nós já estamos com um sinal positivo e um sinal negativo aqui. Isso já está acontecendo, então não preciso multiplicar ninguém por menos 1. A única coisa que eu preciso fazer aqui é multiplicar a parte de baixo por 3. Professor, por que por 3? Porque multiplicando a parte de baixo por 3, você vai ter esse termo mais 3 e esse termo menos 3. E aí você vai poder cancelar ambos os termos. Tranquilo? Feito a resolução, feito o desenvolvimento da questão, né? Encontrando o valor de A e encontrando o valor de B. Observe aí que aqui ele fez pelo método da substituição, tá? Se você quiser ir pelo método da substituição, não tem problema, é só seguir aí. Observa que no final nós encontramos essa equação com fração. Tudo bem? Então é isso. Essa é a resolução da letra B. Bora lá, letra C. O ponto menos 1 e 7 é o vértice da parábola. O vértice da parábola. O vértice da parábola, ou ele é o mínimo possível ou o máximo possível. Depende da concavidade. Show? Cujas intersecções com o eixo das ordenadas é 6. Intersecção com o eixo das ordenadas é o eixo Y. Se ele falou que o eixo Y, quando a parábola intersecta ele é 6, de novo, mais uma vez, ele falou o valor da letra C. Tendo o valor da letra C, o nosso objetivo é encontrar o valor da letra A e o valor da letra B. Professor, porém, dessa vez ele não falou para nós a raiz, ele não falou o x1 e o x2. O que ele falou para nós aqui foi o x do vértice e o y do vértice. Porém, nós comentamos em sala de aula sobre esses caras. Não sei se vocês estão lembrados deles. Então, olha só. Quero que vocês entendam aqui. Nós lembramos, quando a gente vai fazer o x do vértice, olha a fórmulazinha aqui. Menos b ao quadrado, desculpa, b ao quadrado não, menos b sobre 2 vezes o a. Esse é o x do vértice. Já que ele falou para nós a relação x do vértice e y do vértice, o primeiro pertence a x e o segundo pertence a y. Toda vez que ele te der um par ordenado, isso vai acontecer. Cara, eu tenho um x aqui, ó. Então, substitui o menos 1 no lugar dele, que foi o que aconteceu. O menos 1 entrou, no lugar do x, o b e o a permaneceu. Quando ele fez esse menos 1 aqui, ele fez o quê? Ele multiplicou cruzado. Porque embaixo do menos 1 tem um 1 também. Aí fez b vezes 1b, menos 1 vezes 2a, né? Menos 2a, menos 1 vezes menos 2a, temos 2b positivo. Aí a gente tem essa relação, ó. A gente encontrou que o b, o valor de b, é 2 vezes o valor de a. Aqui, olha que relação mais linda. Feito isso, nós vamos lá no y. Nós vamos substituir lá no y. Olha só.
Vamos ler aqui comigo, ó, nessa parte aqui, ó. Vamos ler aqui comigo, ó. Logo, podemos substituir essa primeira informação na função f de x. Ou seja, onde apareceu o b, a gente vai substituir por 2a. Ó, o b está aqui, a substituição por 2a. Aí ele continua, como menos 1 e 7 pertence ao gráfico, segue que. Aí ele faz o que aqui? Olha só, ele pega o f de menos 1 igual a 7. Professor, por que ele faz isso? Por que o f de menos 1 é igual a 7? Por quê? Gente, observa o desenvolvimento. Olha só, onde aparece o x, ele substituiu por menos 1. Fez o desenvolvimento e igualou a quem? A 7. Por que igualou a 7? Porque a função ela é igualada a y. A função em si é igualada a y. E qual é o valor de y? 7. E aí, ó, ele só fez o desenvolvimento. Foi desenvolvendo, desenvolvendo, e chegou na resolução de que a é igual a menos 1 e b é igual a menos 2. Ou seja, substituindo o valor de a, substituindo o valor de b na função, temos a seguinte função. Menos x ao quadrado, menos 2x mais 6. Essa seria a função com essas informações que ele me falou. Tranquilo? Bora para a letra D. Finalizando aí a página 23. Olha só. A letra D diz o seguinte. O ponto de abscissa 1 é raiz e vértice da função quadrática y, ax ao quadrado mais bx mais c. Sabe-se também que menos 2 e menos 18 é outro ponto de seu gráfico. E aí ele quer saber qual é a função que representa ele. Gente, quando ele fala isso aqui, ó, 1 é raiz e vértice da função. 1, ele é raiz e vértice da função. Significa que a minha parábola veio, pegou no x, só para escolher lá e subiu. Sendo este 1 a única resolução, e quando eu tenho a única resolução na minha equação de segundo grau, é quando o meu delta é igual a zero, que as duas respostas ficam sendo a mesma. Então, eu tenho um único ponto, e esse ponto é o meu vértice, o x do vértice. E mais uma vez, então, eu vou usar a fórmula do x do vértice. Tá aqui. Show? Observa que ele falou que esse ponto aqui, ó, menos 2 e 18, é um ponto da função. Mas ele não falou se é um ponto que passa nas ordenadas, só é um ponto da função, tá? Então, esse menos 2 e esse menos 18, ele vai ser substituído na função, beleza? Então, observa que no começo, ó, no começo aqui, ele nem encontrou nada, não encontrou o valor de A, nem o valor de B, nem o valor de C. Nós temos que A mais B mais C é igual a zero. A única informação que nós temos é essa, tá? Que A mais B mais C é igual a zero. Então, por que nós temos essa informação? Porque por conta do x1, que aí nós substituímos o x por 1, né? 1 ao quadrado é 1, A vezes 1 vai continuar sendo A, B vezes 1 vai continuar sendo B, e nós temos essa relação. O x aqui, novamente, vai ser substituído por 1, por conta do 1 aqui também, que ele é raiz e vértice da função. Fazendo a substituição, encontramos que b é igual a menos 2a. Substituindo, menos 2a no lugar de b, aí nós vamos ter, ó, nessa relação, nessa primeira relação aqui, nós vamos substituir o menos 2a, e aí nós ficamos com essa relação. A mais menos 2A mais C igual a zero. Onde nós ficamos que o C é igual a A, quando a gente termina aquela resolução dessa equação, dessa substituição. Vamos ler. Dessas informações, a função f pode ser escrita como ax ao quadrado menos 2ax mais a.
porque o C é igual a A. E aí nós ficamos só com A aí. Tiramos B, tiramos C. Substituindo pelas coordenadas pontos, coordenadas do ponto que pertence à parábola, segue que. Ou seja, agora nós vamos substituir esse menos 2 e esse menos 18. E aí, olha só. Feita a substituição aqui, ó, nessa última equação que nós encontramos, nós vamos substituir nessa equação aqui. Substituindo, então, o menos 2 ele pertence ao x e o menos 18 pertence ao y. Nós chegamos na conclusão que A é igual a menos 2, B é igual a 4 e C é igual a menos 2, sendo a função x ao quadrado mais 4x menos 2. Tranquilo? Finalizamos aí, então, a página 23. Vamos lá para a página 24. Pega aí, livrinho, página 24, questão 13. Bora lá. Lembrando de pausar o vídeo, tenta desenvolver primeiro e depois vem para a resolução, tá bom? É do Enem essa daqui. Tá escrito assim. Um posto de combustível vende 10 mil litros de álcool por dia, a 1,50 cada litro. Seu proprietário percebeu que, para cada centavo de desconto que concedia por litro, eram vendidos 100 litros a mais por dia. Por exemplo, no dia em que o preço do álcool foi de 1,48, foram vendidos 10.200 litros. Considerando X o valor em centavos do desconto dado no preço de cada litro e V o valor em reais arrecadado por dia com a venda do álcool, então a expressão que relaciona V e X ele te dá um problema e quer saber qual a expressão que melhor representa esse problema. Qual seria a equação que melhor representa esse problema? Nós temos aqui já a resposta, né? A resposta dessa equação. Dessa equação não, desculpa. Deste problema é a letra D. Vamos ler o porquê. Sendo x o desconto em centavos, a expressão P de x é igual a 150 menos x. É o preço em centavos, com desconto de x. A expressão L de x igual a 10 mil mais 100x é a quantidade em litros de álcool vendido por desconto de x centavos. Como o valor V de x arrecadado se calcula pelo produto entre o preço unitário e a quantidade de litros vendidos, temos, e aí ele multiplica ambos e divide por 100. Note que, como f de x deve estar em reais, devemos dividir px por 100. Portanto, ele faz a equação, monta a equação e desenvolve chegando na letra D. Tranquilo? Aí a resolução desse problema, resposta correta, letra D. Vamos para a próxima. A questão 14 diz o seguinte. Sobre um gramado em forma de retângulo ABCD, de dimensões 4 metros por 8 metros, deseja-se construir uma estrutura de madeira para uma apresentação. Um arquiteto propôs o formato de um paralelogramo, como pode ser visto na figura ao lado, o qual nomeamos de MNPq, cujos vértices MNP e Q distam x, respectivamente, dos vértices do jardim A, B, C e D. Para que o gasto com a construção da estrutura seja mínimo, deseja-se que a área de MNPq seja a menor possível. Nesse caso, ela seria de... E aí nós já temos também a resposta, que seria a letra C, né? 14 metros quadrados. Observa a figura, né? Observa a distância que vale x, e vamos lá. Olha só. A área do quadrilátero MNPq é calculada, deixa eu ver se eu consigo deixar a figura aqui. Segundo. É calculada pela diferença entre a área do retângulo ABCD e dos 4 triângulos, né? Os 4 triângulos formados aí. Tudo bem? Então, seria a diferença entre o retângulo maior
E aí você fazendo a área do retângulo maior, você tem uma área completa, menos a área do retângulo menor, né? Da parte do triângulo, para você poder fazer essa área que está em branco. Aí, olha só. Área do triângulo menores, 1/2 de x vezes 4 menos x. Só, por que isso? Por que a área desse triângulo é isso e tal? Olha só, ele falou as dimensões para nós. Presta bem atenção, ó. Ele falou que as dimensões do retângulo seria 4 metros por 8 metros. Gente, já que ele falou isso, significa o seguinte, significa que daqui até aqui, ó, são 4 metros. Se daqui até aqui são 4 metros, então significa que essa parte aqui, só essa parte, é 4 menos o x. Por isso que ele pegou essa relação 4 menos x. Tá, e por que do 1/2 vezes x? Por que isso? Por que 1/2? Por que a metade? Né? Por que ele pegou a metade de x vezes 4 menos x? E aí? Aí, olha só. Essa metade de x, né? Metade x dividido por 2 vezes 4 menos x, significa a quantidade de lados. Bom? Então, ele fez isso. Ó. Aí fez aí, ó. Observa que do lado maior ele pegou a mesma coisa, a metade vezes 8 menos x, certo? E aí ele fez a área do triângulo, tá bom? Que é base vezes a altura. Show? E aí, desenvolvendo a área do triângulo, observou-se, então, que a área do triângulo, dos dois triângulos, seria 12x menos 2x. Tudo bem, professor? Beleza. E aí? E aí que, feito isso, ele foi para a área de MNPq. MNPq é aquela parte branca interna ali dentro. Aí, ó, a área de MNPq seria 32 menos. Por que 32? Porque é 4 vezes o 8. 32, que é a área total, menos a área do triângulo, que ele falou que faria isso, resulta em 2x ao quadrado menos 12x mais 32. Aí a gente encontrou aqui uma equação do segundo grau, que representa essa área. Aí a pergunta final, olha só, para que o gasto da construção da estrutura seja mínimo. Como que o gasto é mínimo? O gasto mínimo é quando você chega lá no ponto mínimo ou lá no ponto máximo. Já que está falando do ponto mínimo, é lá embaixo. Pensa no balanço. O balanço ele decresce, chega no ponto mínimo e cresce. Esse é o ponto do qual nós estamos procurando na relação. Como que eu encontro ele? Encontrando o x do vértice, fazendo a operação, encontrando o valor do x do vértice, substituindo na função para encontrar o valor de y. Quando nós encontrarmos o valor de y, essa é o ponto-chave. Ele tem que ser 14. E aí foi o que ele fez, ó. A função quadrática tem concavidade para cima, logo tem um valor mínimo, que ocorre precisamente no vértice. A medida de x que torna a área mínima ele fez o x do vértice, olha só. Aqui está feito o x do vértice. Aquela formulazinha, menos b dividido por 2 vezes o a. Substituiu, pegou o B é 12 lá, o menos 12. Substituiu, aí ficou 12 dividido por 4, que dá 3. Encontrou. E aí foi na função, que é 2x ao quadrado, menos 12x mais 32. Foi na função, substituiu o valor de x que ele encontrou, e encontrou o valor de y igual a 14. Portanto, a área mínima é de 14 metros quadrados. Tudo bem? Então, seria isso aí. Simbora para a próxima, questão 15. Na questão 15 está escrito assim, ó, considere as funções afins, né? Afim é a função do primeiro grau. Aí a gente tem aí duas funções afim, a função f de x e a função g de x, e a função quadrática, h de x, que ele também me dá uma aí. Aí ele pede, ó, letra A, encontre as intersecções dos gráficos dessas funções, f de x e g de x,
f de x e h de x, h de x e g de x. Ele quer as intersecções. Só como que eu faço a intersecção? Basta você igualar as duas equações, igual está sendo feito aqui embaixo. Observa, f de x e g de x. Ele pegou, substituiu as equações pelas equações que estavam falando lá em cima e igualou ambas. Aí, quando iguala, tudo que tem x vem cá para frente, tudo que não tem vai para trás, você organiza aí e encontra ambos os valores, né? Feito essa organização, observa que trouxe o 2 para frente, somou com 4, que deu 6, levou o 13, que positivo também, somou com 3, deu 16. E aí, pegou o 6, passou dividindo, e aí você encontrou uma fração que não era ter como dividir, não tem como dividir 16 para 6, simplificou e encontrou 8 terços, né? Quando ele foi para o y, para eu encontrar o valor de y, eu preciso encontrar, porque eu preciso encontrar o ponto que ela se intersecam. Aí eu encontrei o ponto de igualdade, e aí eu só preciso encontrar o valor de y. Aí eu tenho que pegar o valor que eu encontrei ali em x e substituir em y, tá? Que é substituir na função. Tudo bem? Ah, professor, mas qual função eu escolho? Tanto faz, qualquer uma das duas que você escolher tem que dar o mesmo valor, tá? E aí você escolhe ou escolhe a primeira função, coloca uma regra de escolher sempre a primeira função, mas tanto faz. E aí nós temos aqui a substituição e encontramos aí que o valor de x é 8 terços e o valor de y é menos 7 terços. Mesma coisa na outra e mesma coisa na outra, tá? Iguala, encontra o valor de x e substitui no valor de y. Ou seja, substitui lá na função. E aí estão as respostas. A primeira resposta, a segunda e a terceira. Pula a página 25. Letra B. A letra B pede o desenho do que você acabou de fazer. E aí, olha só o esboço aí. Né? Esboça os gráficos das três funções do sistema de coordenadas abaixo, destacando os pontos de intersecção entre os gráficos. E aí, olha os pontos de intersecção aparecendo aí. Olha só. Aqui está um ponto de intersecção. O ponto de intersecção é onde elas se encostam, ó. Aqui está outro ponto de intersecção. Aqui está outro ponto. Aqui está outro ponto. Então, a gente tem esses pontos de intersecção aí. Certo? Beleza? Então, foi só o esboço aí. Então, observa aí o esboço do gráfico e faça, segue o esboço, tá? Monta aí, pausa o vídeo aí para você poder desenhar certinho. Questão 16. Deseja-se construir um galpão retangular no terreno triangular. Veja a figura a seguir. Letra A. Expresse a área do galpão como função de seu lado horizontal. Dica. Utilize semelhança de triângulos. A gente já estudou semelhança de triângulo. Para relembrar vocês, para ficar fresco na cabeça de vocês aí, é aquela da sombra. A gente coloca um pau, e ele faz a sombra, e com essa sombra a gente faz uma semelhança para saber a altura do poste, entre aspas. Tá? Então ele pede, ó, observa bem no que ele pede. Expresse a área do galpão. A área do galpão. É o que ele quer. Beleza? Então, tomar cuidado aí com o pedido. A área do galpão, tá? A área do galpão é, com certeza, essa parte que está rachurada. Vamos ler para a gente poder entender. Olha só. Considerando x como a medida do lado horizontal e y como a medida do lado vertical do galpão, a relação entre os dois se dá pela semelhança de triângulo. Por exemplo, o triângulo ABC, que é o triângulo grande, e o triângulo ADE, que é o triângulo médio, que está ali na parte de cima. Se eu pego o triângulo ABC, que é o maior, menos o triângulo ADE, que é essa parte de cima, nós temos uma relação, né? E aí nós formamos uma relação na qual ela é montada aqui. Olha só a relação.
ela monta a relação de semelhança. AC, que é essa parte aqui, olha só. AC, que é aqui, é semelhante a BC, que é aqui. Certo? Aí ele vem. AE, que é essa parte aqui. E como tudo mede 30, e nós chamamos aquela parte pequena ali do retângulo de Y, aí fica 30 menos Y, a parte de cima. Que é essa parte de cima aqui, é semelhante a DE, que é essa parte aqui do lado, né? Que nós chamamos de X, então nós também podemos falar que é apenas X, essa pequena parte aí ali em cima. Para resolver, eu multiplico cruzados, desenvolvo e chego nessa equação, dizendo que o y é igual a 30 menos 3x sobre 2. Show? Maravilha. O que a gente faz agora? A área de A é igual a x vezes y. Logo, a área em função do lado x é... Eu não falei que y é 30 menos 3x sobre 2? No lugar do y, substitui por 30 menos 3x sobre 2. Observa que houve a substituição aqui neste momento. Ó, houve a substituição. E aí, faz uma distributiva, desenvolvendo a distributiva, e encontra a equação 3 ao quadrado, menos 3 sobre 2 ao quadrado, mais 30x. Tudo bem? E aí a gente encontrou a função que representa aquela área. Então, ó, expresse a área do galpão como função de seu lado horizontal. Tudo bem? Então, a gente acabou de apresentar. A resposta final é aquela lá, tá? Menos 3 sobre 2, x ao quadrado mais 30x. Na letra B, ele pede o seguinte, ó. Quais devem ser as medidas do galpão para que a área seja a maior possível? Qual a área máxima? Gente, lembre-se, valor mínimo, valor máximo, ele está se referindo ao vértice, ao ponto do vértice. Observa que a minha equação, ó, vou voltar aqui em cima, a minha equação é negativa, é menos 3,5 x ao quadrado mais 30x. Pelo fato da minha equação ela ser negativa, a minha concavidade é para baixo, tendo um ponto máximo. E é exatamente esse ponto máximo que nós vamos encontrar. Tá bom? Como que eu encontro? Quem é? É só encontrar o valor de y. Y que resolve o negócio. Tá bom? Então, joga Temos aqui a equação, olha, ele pegou a equação novamente. Tá? E aí ele jogou no x do vértice. Ó, o que ele está fazendo aqui? X do vértice. O que ele está fazendo aqui? Pegou o valor de b, que é 30, que é menos b, dividido por 2 vezes o valor de A. E aí ele pegou 3 meios. Feito isso tudo, feita essa resolução, ele encontra 10. Ou seja, o x é 10. Sendo o x igual a 10, você vai voltar na equação, que é menos 3x ao quadrado mais 30x, e no lugar do x colocar 10. Feito isso, você vai encontrar 150 metros quadrados. Automaticamente, a área máxima é 150 metros quadrados, porque quem define a área máxima é o y, o máximo, o mínimo. Quem define é o meu eixo das ordenadas, porque é ele que define o tanto que eu vou subir ou o tanto que eu vou descer. O meu x ele só define se eu vou para a direita ou para a esquerda. Tá bom? Vamos lá, pula a página aí. Página 26. Está acabando. Faltam 3 questões. Olha só. A questão 17 diz assim: em certo parque de diversões, quando o preço do ingresso é R$ 10, verifica-se que 200 pessoas, entre crianças e adultos, comparecem por dia. Quando o preço é 15, comparecem 180 pessoas por dia. Admitindo que o número de frequentadores por dia se relaciona com o preço por meio de uma função afim, obtenha essa função. Função afim é a função do primeiro grau, não vai aparecer quadrado. Então, vamos lá.
Vamos definir essa função. Gente, olha só, vamos ler, para vocês entenderem melhor. Seja N o número de frequentadores do parque e P o preço do ingresso, temos pelo enunciado que NP é igual a A vezes P mais B. Professor, o que é isso? A vezes P mais B. O P é o preço do ingresso, só está ali substituindo o X. Seria AX mais B, o formato da função. Show? Onde A e B são constantes a serem determinadas. São números a serem determinados. Olha só, o meu N de 15 é igual a 180. Então, 15A mais B é igual a 180. O que é isso? Opa, parou. Gente, observa. Ele substituiu o 15, ele falou N de 15 no lugar do B. E aí chegou nessa função. 15A mais B igual a 180. 180 porque ele falou que quando cobrava 15, 180 pessoas entravam. Comparando o valor de B nas duas equações, temos. Ele fez a mesma coisa quando R$10. Substituiu 10 no lugar do P e igualou a 200. Chegando a duas equações, igualando essas duas equações. Feito isso, olha só. Feito essa igualdade, é possível encontrar o valor de A. E aí ele chega na resposta do valor de A, que é menos 4. Continuando. Se considerar oportuno, comente com os alunos que isso significa que, para cada aumento de R$1, 4 pessoas deixam de ir ao parque. O valor de B é. Aí, como é que a gente encontra o valor de B? Volta na equação. Volta em uma das equações lá, ou naquele 15A mais B igual a 180, ou no 10A mais B igual a 200. Ele voltou no 10A mais B igual a 200, que é claro que é mais fácil, né? Então, olha só, tá aqui, ó, ele voltou e fez o quê? Substituiu. O negócio aqui é só substituir. Substituiu o quê, professor? O valor de A, jogou o valor de A igual a menos 4. E encontrou que o B era igual a 240, chegando na minha equação afim, que é menos 4P mais 240. Tudo bem? B. Expresse o faturamento diário do parque como função do preço. É a mesma coisa, é a função que ele está pedindo. Está aqui, a função. Tá? A única coisa que ele fez aí foi ter que multiplicar, né, pela quantidade de pessoas. Aquilo lá expressa o faturamento diário do parque como função do preço. Aí só pegou o valor do preço e multiplicou pela função. E aí ele fez uma distributiva aí, tá bom? Qual preço deve ser cobrado para maximizar, tornar o maior possível a receita diária? Qual é esse faturamento? Tornar o maior possível. Isso é o quê? É o quê? É o ponto máximo. Se é o ponto máximo, significa que é o Y. E aí você vai fazer aquela mesma coisa. Substitui no X. Encontra o valor de X, depois volta na equação, substitui, encontra o valor de Y, encontrando 3.600. Não vou nem debater muito isso aqui, né? Ó, questão 18 é do Enem. Vamos ver. A parte interior de uma taça foi gerada pela rotação de uma parábola em torno de um eixo Z, conforme mostra a figura. A função real que expressa a parábola no plano cartesiano da figura é dada pela lei 3 meio x ao quadrado menos 6x mais c, onde c é a medida da altura do líquido contido na taça. Em centímetros. Sabe-se que o ponto V na figura representa o vértice da parábola, localizado sobre o eixo x. Nessas condições, a altura do líquido contido na taça em centímetros é, ou seja, ele quer saber o valor de C. O valor de C é o valor
é a altura do líquido. Certo? Maravilha. Vamos lá. Aqui nós já temos uma respostinha aqui, né? Já está falando aqui que é a letra E, que é 6 a altura. Vamos ver o porquê. Com os dados fornecidos, podemos encontrar o valor da abscissa do vértice da parábola ax ao quadrado mais bx mais c. As coordenadas do vértice V são x do vértice e y do vértice. Lembrando que o x do vértice é encontrado menos b dividido por 2a. Maravilha. Ó, o x do vértice ele faz um ponto, um par ordenado, x do vértice e y do vértice. O y do vértice ele sabe que é zero, porque aqui, ó, o ponto mínimo, ele está mirando aqui no zero, tá? Então, por isso que ele sabe que é zero. O x do vértice ele não sabe, porque o x do vértice é exatamente esse cara, que aí a gente não sabe quem ele é. Então, ele deixou lá. E o que ele fez? O que aconteceu aqui? Qual foi o problema? Gente, o problema aqui foi o seguinte. Ó, temos então, ó, pois V é raiz. Lembra na questão anterior? Lembra na questão, lá naquela de cima que ele falou que 1 era o ponto mínimo da parábola e a raiz? Esse cara também é raiz da parábola. Ele é raiz, cara. Se ele é raiz, ele vai ser um número no qual eu posso substituir no lugar do x. Entendeu a ideia? Eu posso substituir esse número no lugar do x. Mas tudo bem. Isso não entra no caso. Olha só. Esse aí não vai me ajudar em nada. Por que eu vou substituir esse menos 6 aqui? Aí eu vou voltar lá na equação. Ó. A equação está aqui. Ó. Deixa eu subir aqui um pouco. Está lá a equação. Aí fica menos 6, desse eu jogo 6 aqui. Então, menos 6, 2 vezes o valor de A, que é 3 meios. Aí o 2 com 2 aqui eu posso cortar. Aí vai fazer menos com menos, dá mais, e fica 6 dividido para 3, que é igual a 2. Beleza, achei o x do vértice, vou voltar na função e vou substituir o 2 no lugar do x para encontrar o y. Feito isso, eu encontro que o meu c é igual a 6. Tudo bem? É porque o meu y ele é igual a 0. O y, na verdade, a gente já encontrou. Né? Aí nós jogamos na função para poder encontrar o c. Maravilha, passa aí. E vamos para a última questão, da página 27 do livrinho. Questão 19. É uma única questão nessa página. Olha só. Considere a função quadrática, ele me dá duas funções quadráticas. Determine o ponto de intersecção dessas funções, seus vértices e suas raízes. Faça o esboço do gráfico, destacando o elemento encontrado. Gente, ele pede para fazer o desenho dos dois gráficos, né? Para fazer o desenho dos dois gráficos, vocês sabem o que tem que fazer. Vocês peguem o valor de C, que é o cara que passa em cima do eixo das ordenadas, do eixo Y. Pega o valor de x1 e x2, que são as raízes da equação, desenvolvendo delta e bhaskara. Lê a equação o A é positivo, com cavidade para cima, o B é negativo, corta decrescente, o valor de C e tal. Faz x do vértice e y do vértice e desenvolve a parábola. E aí, ele fez isso tudo, ó, desenvolveu a parábola, dá um pause aí para você poder desenhar. Aí ele desenvolveu a parábola. E aí, aqui estão os cálculos, ó. O cálculo não vai caber na tela toda, então, ele explica bastante aí, né? Aí estão os cálculos, tá? Eu vou descendo aqui, ó, vocês vão pausando aí para poder desenvolver aí. Eu quero isso tudo no caderno, tá bom? Da forma que vocês entenderem. Tudo bem? Então, aqui nós ficamos, né? Acabamos por aqui, chegamos ao fim do vídeo. Agradeço aí pela atenção de todos. Muito obrigado. Espero que tenham gostado do vídeo, espero que deu para tirar algumas dúvidas. Vai cair função quadrática na prova, não vai cair de um jeito extraordinário, dessa forma que está aqui no livro. Até por isso que eu fiz esse vídeo, para a gente poder adiantar e ir para o terceiro capítulo. E a gente se vê em sala de aula. Um abraço e até a próxima.